Convido todos a abrirem suas Bíblias em João capítulo 6, por favor. Evangelho segundo João, capítulo 6. Nós estamos nos domingos à noite estudando o Evangelho segundo João em uma série de exposições. E hoje nós vamos nos deter a João capítulo 6, versos 16 até o verso 21. Então, convido você a abrir a sua Bíblia, deixar marcado aí no texto. Nós vamos fazer a leitura. João, capítulo 6, versos 16 a 21. A palavra do Senhor diz assim. João, capítulo 6, versos 16 a 21. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. E, entrando num barco, passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de tudo o que existe. Ainda que tão grande o Senhor foi tão gracioso nos dando a tua revelação, permitindo que nós pudéssemos te conhecer. E é por isso que nessa noite nós carecemos do Senhor, através do teu Santo Espírito, para nos conduzir em uma interpretação correta do texto, para encher o nosso coração de amor por essa palavra e para sermos conduzidos por esse mesmo Espírito a uma prática prudente dessa mesma Escritura. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para aqueles que têm acompanhado a nossa série de pregações, nós já pontuamos que João, o apóstolo e evangelista, escreve esse livro com um propósito especial. Ele já está em uma outra região fora de Jerusalém, onde existiam judeus que liam a lei e já estavam sendo expostos à mensagem do Messias que finalmente havia vindo ao mundo, que era a grande esperança do povo judeu. Provavelmente alguns já concebiam a ideia de um Messias que havia vindo, mas faltava encaixar exatamente quem era o personagem ideal que suprisse todas as qualificações daquele Messias. É por isso que o evangelista João e apóstolo, ele escreve esse livro, esse evangelho, com a intenção de, a partir dos textos que são escritos, evidenciar que Jesus de Nazaré é de fato o Messias prometido. É por isso que, desde o capítulo 1 até esse capítulo presente, nós temos percebido João, de uma forma magistral, apresentando, através de feitos miraculosos e de palavras profundas, que aquele Jesus galileu, um homem simples, que nasceu de uma virgem, era de fato o prometido do Senhor. Nós chegamos no capítulo 6, na semana passada, e percebemos que o Senhor Jesus conduz os seus discípulos para uma outra região na Galileia, próximo do Mar da Galileia, que também é chamado do Mar de Tiberíades, porque Jesus queria descansar com seus discípulos após aquela missão, a chamada missão dos 70. E chegando nesse lugar, ele é surpreendido com uma multidão que o segue. Depois de uma série de diálogos importantes para o texto,
Jesus então decide multiplicar pães e peixes para alimentar todas aquelas pessoas, que provavelmente era cerca de 20.000 pessoas que estavam ali presentes. Apesar de entendermos que Jesus estava suprindo uma necessidade material, por outro lado, Jesus também estava demonstrando com essa atitude que ele era o Messias enviado por Deus, e as suas atitudes se assemelhavam ao que Deus já havia feito no Antigo Testamento. Por exemplo, quando alimentou o povo de Israel no deserto com as codornizes e o maná. Depois que essa alimentação acontece, nós somos apresentados no versículo 15 do capítulo 6 que aquelas pessoas estavam com a intenção de fazer Jesus como rei à força, o que impulsiona Jesus a tomar uma decisão e uma postura. E é exatamente o que nós temos aqui a partir do verso 16. O texto, então, que nós lemos, apresenta mais um dos sinais que João nos traz para atribuir a Jesus esse status de Messias. E nós percebemos nessa passagem mais uma vez que João, aqui também reprisado por outros evangelistas, como Mateus e Marcos, que falam sobre essa passagem, buscam demonstrar que Jesus, a partir de seus feitos, do modo como ele lida com a situação aqui, é retratado como Deus que demonstra domínio sobre as leis da natureza em favor do seu povo. E aqui nós chegamos no verso 16, e aqui nós podemos dividir a passagem em basicamente duas partes. Uma parte que mostra o pano de fundo de todo o evento, e uma segunda parte que é o desenrolar de toda a história e do propósito joanino. Então, versos 16 a 19, na parte A, o texto diz o seguinte: Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros. Levando em consideração os relatos de Mateus e Marcos, basicamente nós temos a informação que, ao chegar ao final do dia, após o evento da multiplicação dos pães e peixes, Jesus pediu que os seus discípulos fossem à frente dele para Cafarnaum, enquanto ele despedia aquelas pessoas. Ele acabou demorando na proposta que ele deu aos seus discípulos, porque é dito em outras passagens que ele subiu ao monte para orar sozinho. Enquanto ele orava, enquanto ele intercedia pelos discípulos e certamente por muitas outras coisas, isso fez com que toda essa demora, todo esse evento, desse tempo suficiente para que os discípulos arrumassem o barco e seguissem viagem. Quando o texto relata o barco aqui, nós não estamos falando de uma grande embarcação, algo assim que pudesse caber muitas pessoas e que desse uma segurança para os seus discípulos. Essa era uma condição normal ali na Galileia para os pescadores. É por isso que esse barco, segundo alguns estudiosos, tinha aproximadamente 8 metros de comprimento, 3 de largura, acomodava cerca de 15 pessoas, incluindo 4 remadores e um timoneiro, possuía uma vela central que ajudava no direcionamento do barco e possuía ali pelo menos alguns conjuntos de 2 remos em ambos os lados para que pessoas pudessem ajudar na condução. O texto diz que quando eles viajam ali no Mar da Galileia, já estava escuro. E, obviamente, nós estamos aqui com uma referência cronológica, porque outros sinóticos, como Mateus e Marcos, mencionam que era madrugada quando essas coisas aconteceram. Agora, irmãos,
não é apenas uma referência cronológica, como nós já temos percebido no Evangelho segundo João. João tem dois níveis de apresentação das suas verdades. Normalmente, um sentido mais básico e um sentido teológico. E nessa expressão estava escuro, nós temos aqui, como em outras passagens do mesmo Evangelho de João, a escuridão da noite e a ausência de Jesus, que estão poderosamente ligados. João está dizendo, em outras palavras, que de fato estava escuro, mas ele queria que os seus leitores observassem que a escuridão sobre a qual ele estava falando era muito além do aspecto cronológico, de momento do dia. Mas estava escuro para os discípulos porque Jesus não estava com eles naquele momento. E quando Jesus não está, certamente a escuridão prevalece. Diz o texto que, além disso, o mar começava a ficar agitado. E nós já falamos que ali não é, na verdade, um mar, mas é um lago. Era chamado de mar pelos próprios habitantes daquela região. Então, como poderia ficar agitado quando nós estamos falando de um lago, né, de um rio, um açude, se nós pudéssemos colocar assim? É que o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades, está a cerca de 180 metros abaixo do nível do mar. E a entrada súbita de ar frio dos planaltos poderia deslocar o ar quente que ali estava, soprando sobre o lago e provocando tempestades violentas. É por isso que, embora não seja um mar, aquele local também possuía ondas e tempestades substanciais para o evento aqui e outras passagens dos evangelhos. Nós poderíamos mencionar também, a nível de contextualização, que o lugar onde eles estavam, quando houve a multiplicação dos pães e dos peixes, até Cafarnaum, seria em média 10 quilômetros de distância. Eles já haviam velejado, de acordo com o texto que originalmente foi escrito, 25 a 30 estádios, que não necessariamente são estádios de futebol, mas é uma nomenclatura que ali determina uma distância geográfica na época em que o texto foi escrito. Cada estádio significava ou equivalia a 185 metros, o que seria mais precisamente 4,6 a 5,5 quilômetros, que diz o texto que eles já haviam velejado. De acordo com essa informação, é provável, portanto, que a travessia estivesse quase no fim, estivesse um pouco além da metade. E é por isso que não havia mais a possibilidade de recuar diante do que estava acontecendo. E agora, o que fazer? Com essas condições que são apresentadas aqui e também em outros evangelhos, eles certamente começaram a duvidar da própria sobrevivência. Em Marcos capítulo 6, verso 48, diz que eles remavam com dificuldade porque o vento lhes era contrário. Em Mateus capítulo 14, verso 24, diz que o barco deles estava sendo açoitado pelas ondas. Agora imagine só, eles estão no meio do mar da Galileia, está tudo escuro, não existia a iluminação que nós temos hoje. Eles estão com dificuldades de remar, quanto mais eles remam, parece que pior fica por causa dos ventos que eram fortes. E o barco, que não era um barco com uma grande estrutura, está sendo solapado o tempo todo na iminência de afundar e naufragar com os discípulos. E nós poderíamos pontuar algo a mais. Eles certamente estavam duvidando da própria sobrevivência e vida naquele momento, porque a única pessoa que poderia ajudá-los naquele momento, o Senhor Jesus, ainda não gozava da confiança necessária deles. Em Marcos capítulo 6, deixa marcado aí, volta um pouco. Em Marcos capítulo 6, versos 51 e 52, nós temos o evangelista Marcos nos trazendo uma informação muito interessante aqui.
Porque, embora eles estivessem juntos ali, os discípulos, com Jesus, no momento da multiplicação dos pães e dos peixes, diz o texto, versos 51 e 52 do capítulo 6 de Marcos: então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos. Eles ficaram admirados, eles ficaram sem entender o que estava acontecendo. Por quê? Porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Então, o que eles poderiam fazer diante disso? Mas, irmãos e amigos, tudo aquilo estava acontecendo como o pano de fundo de uma grande intervenção da parte de Deus. É por isso que um certo autor diz que as tempestades não são uma negação do amor divino, mas uma oportunidade para experimentarmos o livramento amoroso de Deus. E é nesse momento que João relata o feito extraordinário, versos 19, parte B, até o verso 21. O texto diz: os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar. Aproximando-se do barco, e eles ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Nós temos aqui um dos relatos mais básicos e sucintos desse evento no Evangelho. Nós não temos a menção, por exemplo, de que era madrugada, Mateus 14, 25. Não temos a menção da visão onipresente de Jesus em Marcos 6, 48. Disse que Jesus estava em oração, eles estavam no mar e Jesus viu eles. Nós não temos também o relato da dificuldade dos discípulos em remar, como nós vimos em Marcos 6, 48. A perspectiva dos discípulos de que Jesus seria um fantasma, Mateus 14, 26. A experiência negativa de Pedro, que tentou andar sobre as águas, tirou o foco de Jesus, começou a afundar, Mateus 14, 28 a 31. E a exclamação doxológica dos discípulos, aquela adoração deles em Mateus 14, 33, quando eles disseram: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Mas por que João decidiu colocar então o relato tão enxuto? Muitas opções poderiam ser levantadas, e uma delas parece fazer mais sentido com o propósito do livro e todas as questões que nós já temos visto. João ele deve ter enxugado os detalhes do relato para que a atenção dos seus leitores fosse ainda maior na atuação de Jesus como evidência do seu messianato. Provavelmente tenha sido essa a intenção de João de colocar o texto tão reduzido, tão objetivo. Agora, para além da explicação básica do trecho, como nós já mencionamos, é importante salientar que nesse momento em diante, João destaca nas palavras e ações de Jesus Cristo semelhanças com as intervenções divinas para com o seu povo, semelhante ao que acontecia nas Escrituras do Antigo Testamento. É dessa forma que ele deseja apresentar mais evidências convincentes de que Jesus de Nazaré era o Messias prometido. Ele estava escrevendo para um público judeu, para pessoas que conheciam as Escrituras do Antigo Testamento. Então, a forma como João vai colocando os eventos, vai colocando as palavras para um público que estava familiarizado com isso, certamente fazia com que eles associassem o que acontecia a partir de Deus no Antigo Testamento ao que Jesus estava fazendo e fez naquele momento. Então, vamos destacar pelo menos 3 questões que são colocadas aqui por João. A primeira é que Jesus anda sobre o mar, no verso 19, na parte B. Quando nós lemos que eles viram Jesus andando sobre o mar, nós já estamos tão acostumados com os eventos sobre Jesus que nós achamos isso algo simples.
Mas você já deve ter ido a um açude grande, a um grande rio ou ao mar. E você sabe que, olhando para tudo aquilo, é inconcebível pensar alguém andando por cima daquelas águas. Pois é, Jesus simplesmente suspendeu a lei da gravidade, andou sobre aquelas águas em um feito sobrenatural. Foi isso que aconteceu. E é interessante que no Antigo Testamento nós temos alguns personagens que constantemente têm sido mencionados em alusão por João no seu evangelho, como Moisés, Josué, Elias e Eliseu, que tiveram experiências semelhantes com água. Eles partiram as águas para andarem no meio delas. Nós percebemos isso. Isso é sobrenatural também. Deus estava operando através deles. Mas nenhum deles, apenas Deus, consegue andar sobre as águas. Eles até conseguiram, por intervenção divina, dividir as águas e andar em terra enxuta. Mas estava dentro da compreensão rabínica da época e do imaginário dos judeus que ninguém, a não ser Deus, poderia andar sobre as águas. Isso nós poderíamos evidenciar em Gênesis 1 e 2. O Espírito pairava sobre a face das águas. Mas há pelo menos dois textos, e um deles é Jó 9, verso 8. Convido você a abrir, que é uma das passagens que era mais recorrida para essa compreensão, antes mesmo do Senhor Jesus andar sobre as águas. Em Jó, capítulo 9, verso 8, você vai ler o seguinte. Jó, capítulo 9, verso 8. O texto diz: sozinho ele estende os céus. Está falando sobre quem? Sobre Deus. Olhe aí no título da sua Bíblia. Quem ousa desafiar Deus? Então, Jó respondeu aqui. E ele diz: sozinho ele estende os céus e anda sobre as costas do mar. Agora passa um pouquinho e olha comigo aí o Salmo 77, por favor. Salmo 77, verso 19. Salmo 77, verso 19. Aqui há uma menção sobre o que Deus operou através do povo de Israel no Egito. E o texto diz assim, Salmo 77, 19. O teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. É por isso que esse texto é uma das grandes evidências da divindade de Jesus. Porque só Deus anda sobre as águas. Talvez até esse milagre no mar da Galileia tenha lembrado os seus primeiros ouvintes da travessia do Mar Vermelho, como nós temos na passagem aqui realizada por Israel nos tempos de Moisés. O que seria, obviamente, mais uma evidência que Jesus de Nazaré é o Messias de Deus. Mas, em segundo lugar, nós poderíamos destacar aqui no texto, você pode voltar lá para João capítulo 6, no verso 20, Jesus encoraja os seus discípulos. O texto diz em João capítulo 6, verso 20, que Jesus, olhando a situação dos discípulos, olhando que eles estavam temerosos, eles estavam preocupados com toda a situação, Jesus disse: sou eu, não tenham medo. Aqui nós podemos pontuar duas questões importantes. A primeira dela é exatamente a forma como Jesus se coloca aqui, se apresentando para os seus discípulos. Embora no Evangelho de João, a mesma forma como é usada aqui no texto que originalmente foi escrito para outras situações,
há um grande consenso dentro da compreensão desse texto, que assim como em Êxodo capítulo 3, verso 14, quando Deus se apresenta para Moisés, dizendo: Eu sou o que sou. E esse mesmo texto, que foi escrito na língua hebraica, é traduzido para a língua grega, e as palavras para eu sou o que sou se tornaram ego eimi. Ego seria um pronome, eimi seria um verbo sou. Eu sou. E quando o texto é escrito no Novo Testamento para se referir a Jesus, não só aqui, mas em outros lugares, como João 8,58, Jesus não estava apenas se apresentando para eles como qualquer ser humano, mas Jesus estava se apresentando como o grande eu sou. O eu sou está no barco agora. Não tenham medo. E aqui nós temos, obviamente, uma alusão ao texto do Salmo 77, verso 16. Então, se você puder, volta comigo um pouquinho aí. Essas alusões, essas menções, ecos, elas precisam ser consultadas para que nós ganhemos ainda mais robustez aqui no texto, na argumentação de João. O Salmo 77, verso 16, diz o seguinte: Salmo 77, verso 16. O eu sou está no barco, Deus está no barco, e é por isso que as águas te viram, ó Deus. As águas te viram e tremeram, até os abismos se abalaram. É o eu sou. É Deus que está no barco. E é por isso que uma mensagem tão comum de Deus ao seu povo no Antigo Testamento é trazido à tona mais uma vez. Não temas. Não tenham medo. Foi isso que Deus disse no Antigo Testamento, por exemplo, a Josué e a muitos outros servos. Quando o desespero, quando as tribulações, quando as grandes lutas batiam na porta do povo de Deus, ele chegava e dizia: Não tenham medo, não temam. E é por isso que essa é mais uma evidência de que nós estamos diante do Messias de Deus. Mas em terceiro e último lugar, nós poderíamos também destacar que Jesus assegura que o barco chegue em segurança. Em João capítulo 6, voltando para o nosso texto, agora no verso 21, o texto diz que os discípulos receberam Jesus com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Meus irmãos, embora os escritores de comentários sobre o Evangelho de João mencionem 7 sinais específicos que evidenciam que ele é o Messias, nós poderíamos dizer que essa chegada também é um sinal e um milagre. Olha a situação do barco. Qual era o resultado lógico? Naufragar, eles morrerem, porque contra o mar, contra a natureza, a gente não consegue vencer uma queda de braço. E era isso que ia acontecer com eles. Então, chegar são e salvo é um milagre divino, que só Deus pode fazer e fez na pessoa de Jesus, quando acalmou os ventos e as águas para que o barco pudesse chegar. Nós temos tantas passagens nas Escrituras que falam sobre Deus operando feitos semelhantes com o seu povo, mas eu queria dar um destaque aqui para o Salmo 107, versos 23 a 32, mas apenas uma frase que está no verso 30. Você pode consultar caso queira. Diz nesse salmo: O Senhor fez parar a tempestade e assim os conduziu ao porto desejado. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Esse é o Messias prometido na pessoa de Jesus de Nazaré. Aqueles entre os leitores de João que conheciam as Escrituras podiam muito bem lembrar que o mar, frequentemente, representava caos e desordem. E agora Jesus é apresentado como Deus que controla e acalma esse mar. É por isso que nós poderíamos, em uma sentença,
resumir que, de acordo com João, ele queria que nós entendêssemos que Jesus, reconhecido como Messias e Filho de Deus, tem autoridade sobre a natureza e, apesar das tempestades, assegura proteção ao seu povo até o fim da jornada. E o que nós aprendemos na prática com essa passagem? Eu quero destacar 3 verdades importantes que poderíamos mencionar como aplicações para as nossas vidas. A primeira, irmãos e amigos, é que as ondas que nos ameaçam estão debaixo dos pés de Jesus. As ondas que nos ameaçam estão debaixo dos pés de Jesus. Pare agora e pense: qual é a sua maior aflição hoje? O que é que está preocupando o seu coração? O que é que tem consumido a sua mente? Ansiedade? Dívidas? Um diagnóstico médico que você não esperava? Não se preocupe. Jesus não apenas vê o que você está enfrentando, ele domina tudo isso. É por isso que, quando nós olhamos para a sua soberania, para o seu controle, para a sua divindade sobre esses fatos, o que nos resta como povo de Deus é orar, entregando os nossos problemas, preocupações sobre Ele. E lembrar que o que está te afogando hoje está debaixo dos pés do Salvador. E se você que está aqui hoje ainda não conhece a Jesus, saiba disso. Você não está no controle da vida, nem a sua, nem de ninguém, mas Ele está. E Ele convida você a entregar seu coração e a sua vida a quem tem poder sobre o vento, o mar e os seus pecados. Ele pode perdoar os seus pecados hoje, pode redimir a sua alma, caso você se arrependa e confie nele para a salvação. Mas uma segunda lição que nós aprendemos é que Jesus faz da própria tempestade o caminho para chegar até nós. Irmãos, como o corpo de Cristo, como igreja, nós devemos enxergar as tribulações como oportunidades de crescimento espiritual. Nós não somos incrédulos, nós não somos um povo sem esperança, sem direção, sem conhecimento. É por isso que sabemos que as coisas que acontecem conosco certamente têm a mão de Deus para que cresçamos. A igreja, obviamente, não deve fugir das tempestades, porque elas são inevitáveis. Quantas vezes nós não choramos juntos por situações? Quantas vezes não lamentamos coisas que aconteceram conosco, com irmãos amados? Mas ao invés de fugir dessa realidade, nós devemos orar mais, descansar mais em Deus, sustentar os fracos, amparar aqueles que estão desanimados e apontar tudo para o propósito maior que está em Deus. Nada do que acontece é por acaso. Tudo o que acontece é para a glória de Deus. Por isso que a nossa visão precisa ser sempre na direção dele. Deus pode estar usando o caos que você vive hoje para te mostrar que só nele há salvação. Pode ser que as lutas que você tem enfrentado, as batalhas que você tem travado, as quedas que você tem tido, são exatamente para que você olhe para ele como suficiente. Como o Deus que de fato tem que estar sentado no trono do seu coração. A tempestade da sua vida pode ser o caminho que Jesus está usando para se apresentar a você. Você conhece a Ele? Ou será se, mesmo diante de tudo isso, você vai rejeitá-lo? Ao invés disso, receba no barco do seu coração.
Essa é a solução. Mas eu finalizo com uma terceira e última aplicação. Além de considerarmos inicialmente que as ondas que nos ameaçam estão debaixo dos pés de Jesus, além de considerarmos que Jesus faz da própria tempestade o caminho para chegar até você. Em terceiro lugar, somente com Jesus é que o barco chega bem no fim da jornada. Examine a direção da sua vida agora. Como é que está a sua vida? Será se você tem remado sozinho? Alguém tem te ajudado? Qual tem sido o rumo do seu barco nessa vida? Está perdido? Está tudo escuro? As ondas estão batendo? Você está desesperado pela própria vida? Ou será se Jesus está no seu barco e, como descreve a pintura clássica de Rembrandt, há luz e tranquilidade onde ele está? Só ele pode garantir um final seguro. Não são as nossas posses, não é a nossa inteligência, não é o nosso currículo, não é a nossa situação emocional. Só ele pode garantir. Sem ele, o esforço sempre será vão, seja agora ou na eternidade. É por isso que eu desafio você a reafirmar hoje a sua confiança nele como Senhor da sua vida e da sua história. Esqueça os seus sonhos, as suas metas, os seus desejos. Tire você mesmo do centro e bote Jesus e você vai ver a diferença em sua vida. E eu não estou falando sobre prosperidade material. Eu seria muito mesquinho se eu falasse sobre isso. Eu estou falando sobre sentido na vida, razão para viver, direção de propósito, vida plena, eternidade com Deus. Todos estão em uma jornada, tanto eu como você. Uns conscientes de para onde estão indo, outros estão perdidos, não sabem para onde vão. Mas eu preciso dizer e reafirmar que só é possível chegar ao porto eterno quem está com Jesus. O mar da vida é perigoso e nós sabemos disso, na prática, na teoria, de todas as formas. Mas Jesus conduz à salvação do nosso perigo. A pergunta que fica para todos nós é se você já convidou Jesus para entrar no seu barco. Será se Jesus está no seu barco? Ou será se ele está muito distante? A sua resposta vai definir a sua vida hoje e a sua vida no porvir. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos agradecer porque o Senhor falou à nossa vida e ao nosso coração pela tua palavra. Queremos suplicar que nessa noite ela encontre abrigo em nosso coração e em nossa vida e produza os frutos segundo a tua vontade. Para aqueles que já são crentes em Jesus Cristo, estão caminhando com o Senhor, que enxerguem nesse evento registrado por João a alegria de estar caminhando corretamente, a dádiva de estar sendo guiado para o caminho certo e a esperança de que um dia estará para sempre com o Senhor. Para aqueles que estão afastados do Senhor, aqueles que por algum motivo o Senhor sabe desistiram de caminhar, estão velejando sem saber para onde vão, mas sabem quem tem a solução, sabem quem pode ajudar a velejar e a chegar no porto seguro. Que se rendam, que retornem para o Senhor, que renovem a sua confiança em Ti.
para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, nunca se arrependeram, nem creram, não são discípulos ainda, que hoje possam ter a alegria de ver o seu barco são e salvo, depois de uma vida repleta de tempestades, de escuridão, oriundos do pecado. E que possam sair do controle do barco e deixar que Jesus guie. E que confiem de todo o coração que Ele sabe guiar o barco da sua vida. E que o fim dessa jornada será maravilhoso. Será nos braços alegres e benevolentes de um Deus que é incrível, o qual nós amamos, adoramos e servimos. Oramos por tudo isso em nome de Jesus. Amém.